Fala galera, aqui é o professor Israel e você está no canal Quimicamente. Hoje nós vamos falar sobre tabela periódica. A tabela periódica, como qualquer outra tabela, ela tem linhas horizontais e colunas, as linhas verticais. No caso da tabela periódica, são 7 linhas, chamadas de períodos, e 18 colunas, chamadas de grupos ou famílias. A gente pode dividir a tabela nos blocos S, nos elementos do bloco S, elementos do bloco P, elementos do bloco D e elementos do bloco F. Outra maneira de distribuir os elementos, de agrupar os elementos, é classificando-os em representativos e elementos de transição. Os elementos representativos são aqueles que terminam a sua distribuição, aqueles cujo subnível mais energético é o S ou o P. Os elementos de transição têm o seu subnível mais energético como o D ou o F. Para ser bem crítico, os elementos do bloco F são chamados de elementos de transição interna. Tudo bem? Mas isso é só para você saber. Para os elementos representativos, o período é determinado pela camada de valência, ou seja, dizer que o elemento sódio faz parte do terceiro período é porque a sua camada de valência é a 3. Isso, na verdade, também é válido para os elementos de transição, tudo bem? A grande diferença está em localizar o grupo ou a família a qual pertence o elemento. Assim, a título de exemplo, vamos localizar o elemento magnésio. O magnésio tem número atômico 12. Vale a pena um lembrete aqui. Se você não sabe como fazer a distribuição eletrônica ou como utilizar o diagrama de níveis de energia, eu estou deixando no card aqui em cima e na descrição do vídeo o link para a nossa aula sobre configuração eletrônica e o chamado diagrama de Linus-Pauling. O magnésio, então, tem 12 prótons, portanto ele também tem 12 elétrons. Ao distribuir, vemos que a sua configuração eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Vamos olhar para a camada de valência, que no caso do magnésio também é o subnível mais energético. Vemos então que a camada de valência do magnésio é a 3. Isso implica que o magnésio está no terceiro período, ou seja, na terceira linha horizontal. Agora, tem 8 elementos nessa linha. Como eu poderia saber qual deles é? Para isso, nós olhamos o número de elétrons na camada de valência, porque o porque o magnésio é um elemento representativo, ele termina em S. Para os elementos representativos, o grupo ou a família a qual ele pertence é dado pelo número de elétrons na camada de valência. Como vemos, o magnésio tem 2 elétrons na camada de valência, ou seja, ele é do grupo 2. Assim, para localizar um elemento na tabela periódica, você faz um cruzamento entre a linha, período, e a coluna, o grupo. Portanto, andaremos 3 linhas de cima para baixo, terceiro período, e 2 colunas da esquerda para a direita. Quando cruzamos, encontramos exatamente o elemento magnésio. Um outro exemplo que podemos dar é encontrar o elemento bromo, de número atômico 35. Ao distribuir os 35 elétrons do elemento bromo, observamos que sua camada de valência é a 4 e que nesta há 7 elétrons. Lembre-se, você deve somar os elétrons do subnível S do nível 4 com os elétrons do subnível P do nível 4. São 2 no S e 5 no P. Ao todo, 7 elétrons na camada de valência do elemento bromo. O elemento bromo é da família 7A ou da família ou do grupo 17 e está no quarto período. Vamos localizá-lo? Você vai cruzar a quarta linha horizontal, o quarto período, de cima para baixo. 1, 2, 3, 4. E você vai contar 17 colunas da esquerda para a direita. Quando você conta, você chega à 17ª coluna e ao quarto período. Esse cruzamento faz você bater exatamente no elemento bromo. Para determinar o grupo de um elemento de transição, você deve somar os elétrons da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético. Como exemplo, podemos citar o átomo de vanádio. O vanádio tem 23 prótons ao todo e ele, enquanto átomo, ou seja, uma espécie neutra, ele também tem 23 elétrons. Ao distribuir, temos que sua distribuição é
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Desta forma, vemos que a camada de valência do vanádio é a 4. Isso quer dizer que o vanádio vai estar na quarta linha horizontal, período, de cima para baixo. Mas qual é o seu grupo ou qual é a sua família? Para isso, como ele é um elemento de transição, porque termina em D, devemos somar os elétrons da camada de valência com o subnível mais energético. Camada de valência tem 2 elétrons. O subnível mais energético é o 3D, e lá tem 3 elétrons. 2 do 4s com 3 do 3d dá 5. Isso quer dizer que o vanádio é da família 5, ou 5b. Lembre-se que esse B é pelo fato do vanádio ser um elemento de transição. Galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora tentar fazer um exercício e eu já volto. E aí galera, de volta, consegui fazer o exercício? Espero que sim. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente tenta dar uma força. Se você gostou, se isso te ajudou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula.